Agora faremos a cabeça. Então, eu vou começar com a linha soft. E vou fazer uma carreirinha com 5 correntinhas. 3, 4 e 5. Não vou fazer essas correntinhas muito frouxas. Vou trabalhar lá no fiozinho de trás, novamente. Então, basta virar as minhas correntinhas e trabalhar nesse fiozinho aqui de trás. Então, pulo a primeira correntinha e na segunda, ele é um pouquinho mais difícil, mas eu prefiro fazer assim. Então, na segunda correntinha, deixa eu ajustar aqui, para a primeira não ficar muito frouxa. Eu vou fazer um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Então, eu tenho um aumento. Agora, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos, faço um ponto, na próxima correntinha, outro ponto. Então, eu tenho um aumento e 2 pontos. E lá na minha última correntinha, eu vou colocar no meio, assim. E aqui, eu vou colocar 3 pontos baixos. Esses 3 pontos nessa última correntinha. Coloco 2 e 3. Vou puxar a linha para fechar esse buraquinho, ele fica bem fechadinho. Agora, no próximo ponto, eu vou pegar as duas linhas agora, vou pegar o ponto inteiro. E já vou esconder essa linha inicial. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Também pegando o ponto inteiro. E lá, onde eu fiz o meu aumento, eu vou fazer um ponto baixo. Vou tirar esse fio da frente. Vou voltar no meu primeiro ponto. Vou pegar o ponto normal. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. No mesmo lugar, outro ponto baixo. No próximo, eu vou fazer novamente 2 pontos no mesmo ponto e base. Então, eu tenho uma sequência de 2 aumentos. 1, 2. Agora, no ponto seguinte, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, outro ponto. Então, são 2 pontos baixos em sequência. E aqui, nos 3 pontinhos da virada, nós vamos fazer uma sequência de 3 aumentos. 1, 2 pontos no mesmo ponto, e novamente 2 pontos no mesmo ponto. E agora eu tenho 3 aumentos. Vou fazer os pontos da parte reta, a sequência de 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. E no último ponto, a gente faz um aumento. Então, nós temos nas curvas 3 aumentos. Agora eu vou pegar esse fiozinho do início, só como marcador. Vou usar ele mesmo. Ele tá meio curtinho, mas vai servir. Agora eu vou lá no primeiro ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um aumento. Nós estamos na terceira carreira. Eu vou repetir essa sequência de um ponto e um aumento. Então, eu fiz um ponto e um aumento 2 vezes. Um aumento, um ponto e um aumento. Vou fazer a sequência de 2 pontos baixos. E, novamente, eu vou repetir a sequência. Um ponto e um aumento 3 vezes. Um ponto e um aumento. Fiz 2 vezes. E a última vez, um ponto
e um aumento. E essa é a sequência da virada. E novamente, os 2 pontos da parte reta. Aqui então, fiozinho, eu vou fazer outra vez um ponto, no próximo um aumento, fechando a virada do outro lado. Então, assim, eu finalizo a terceira carreira. Eu tenho 22 pontos. Agora eu vou fazer um ponto, e nessa parte central, um aumento. Vou fazer uma sequência de 10 pontos baixos. Um ponto para cada ponto de base. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, tem uma sequência de 10 pontos baixos. Quando eu cheguei lá do outro lado, vou fazer novamente um aumento. E uma sequência de 9 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto. Finalizei a quarta carreira. Tenho 24 pontos. Bom, agora eu vou fazer uma modificação na peça. Eu não gostei do resultado da minha peça piloto. E como já estava pronta, eu não quis desmanchar tudo. Então, aqui eu parei desse lado. Aqui foi o meu último aumento. Eu vou fazer uma sequência de mais ou menos 14, 15 pontos até chegar ao outro lado. Então, eu tenho o final da quarta carreira, que é onde eu finalizo a peça que eu estava gravando. Mas eu não vou parar aqui. Eu vou fazer mais meia carreira. Vou te mostrar aqui, ó. Aqui fica muito perto os dentinhos do queixo. Foi isso que eu não gostei. Então, eu vou fazer mais uma carreira com 14, 15 pontos, mais meia carreira. Eu tenho lá o final da quarta e mais 14, 15 pontos desse lado. E aqui que eu arremato. Então, eu vou aumentar a peça por mais meia carreira. Aumentar só um pouquinho. Eu vou aumentar só desse lado, não vou fazer uma carreira inteira, porque senão a parte de cima vai ficar muito grande. Ela já é um pouquinho grande. Se eu fizer mais meia carreira aqui, subir lá em cima também não vai ficar bom. Eu preciso que aumente só aqui embaixo. Então, vamos fazer, depois do final da quarta carreira, vou fazer mais 14 pontos, ok? Então, só vou fazer a quarta carreira e vou fazer mais metade da quinta carreira com 14, 15 pontos. E então, eu arremato essa parte da peça. Agora, eu vou cortar o fio. Aqui eu estou no final da quarta carreira, porém nós faremos aqueles 15 pontos que nós combinamos. Eu vou fechar a peça, então, lá do outro lado. É só fazer uma sequência de 15 pontos. E arrematar da mesma forma que eu vou mostrar aqui. Então, eu só corto o fio, pulo o próximo ponto e vou no seguinte. Dou uma ajustada na linha. Eu vou pegar só esse fiozinho de trás, ó, do ponto que eu pulei. Só para o ponto ficar bem firme. Eu não gosto de deixar ele solto. E agora sim, eu volto lá no ponto, no último ponto trabalhado, e vou pegar essas duas argolinhas. Vou pegar os dois fiozinhos. Aí ele fica mais firme. Ajusto para todo mundo ficar do mesmo tamanho. E a peça está fechada. Eu vou esconder essa linha aqui por uns 2 pontinhos apenas. Quando eu trocar de linha, eu faço um nozinho com as duas e a peça fica fechada. Aí não tem perigo de soltar. Aqui na minha parte do meio, onde eu fiz as correntinhas,
Na segunda carreira, aqui é o meinho de onde eu coloquei os 3 pontos baixos para fazer a curvinha. Na segunda carreira, vai ser onde eu vou colocar os olhinhos. Então, na parte central da segunda carreira. É só colocar o olhinho tem trava. Esses olhinhos, as travas são bem firmes. Eu não vou precisar nem queimar, mas se você quiser dar aquela queimadinha para ficar mais seguro, vou ajeitar esse olhinho. Deixa eu ver se aqui ficou bom. Para mim tá bom. Eu já vou fazer, antes de colocar as travas, já vou fazer o bordado dos olhos. Então, eu vou pegar um fio, eu tenho um fio que sobrou da outra peça, eu vou aproveitar, porque eu preciso de um pedacinho bem pequeno. Então, eu vou colocar a minha linha mais ou menos aqui. Você pode colocar onde você achar que fica melhor na tua peça. Às vezes, onde eu coloco na minha peça não fica bom na sua, devido à tensão de ponto. Então, eu vou só mostrar como eu fiz aqui. E não significa que você tem que colocar exatamente no mesmo lugar. Eu só coloco a linha para frente. E vou dar a volta e colocar por baixo. Você só tem que deixar a linha o suficiente para dar a volta. Estou colocando no meio do ponto para ficar mais firme. Aí ele vai ficar dessa forma. Agora, até a gente fechar tudo e fazer todos os arremates, fica um pouco solto. Mas eu só quero ver se vai ficar do jeito que eu quero. E depois eu arrumo. Aqui eu vou indo para a parte de trás, o bolinho. Para deixar mais frouxinha essa linha. Antes de colocar a travinha, tem que deixar o olho bem retinho, porque depois para ajustar fica um pouco mais difícil. Essa travinha é bem firme. E agora sim. Eu nem vou colocar no segundo clique, porque senão fica muito justo, eu não consigo arrumar a linha, caso seja necessário. E essa travinha é bem boa, então não precisa. Deixa eu ajustar aqui. Acho que ficou muito apertado. Bom, qualquer coisa eu arrumo depois. Difícil de ver porque a peça é meio clara, né? Vou acender a luz do celular. Ah, acho que assim deu para ver melhor. Bom, o outro lado eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Só vou colocar a linha. Vou achar um buraquinho que fique igual do outro lado. Aqui na mesma altura. Dá a volta. E pronto. Vou ajustar. E colocar a minha travinha. Assim. Faz essa parte com calma, com cuidado. Coloca as duas na mesma altura. Os dois olhos ficarem iguais. Nós tivemos tanto trabalho para tecer a peça, para dar diferença no bordado. Agora lá atrás eu vou dar um nozinho dos dois lados, com cuidado para não puxar a parte da frente. É só para não escapar. Nozinho do outro lado. Três nozinhos para dar sorte. E pronto.
Agora vamos fazer a boquinha. Nessa peça, a boquinha vai ficar com apenas uma carreira do queixo, mas no ajuste que nós fizemos, ela vai ficar com duas, tá? Toma cuidado aqui, ó, tem que virar a peça para o outro lado, senão fica essa diferença, esse degrau, que é normal no crochê circular contínuo, ok? Nós faremos na última carreira, já vamos distribuir, vou fazer uma aqui, uma aqui, vamos ver conforme a gente vai fazendo, quantos dentinhos que a gente vai conseguir fazer. Deixa eu ver aqui, nós vamos pegar a parte central e vamos tentar distribuir, colocar 2 ou 3 para cá. Deixa eu ver. Vou começar aqui. Não tem lugar certo, tá? Basta a gente fazer. Eu tô com uma linha mais fina. Vou sair lá em cima e vou entrar na metade do ponto. Você pode fazer no ponto inteiro, se você preferir. Eu vou entrar na metade. Aqui não tem jeito certo ou jeito errado. Eu só vou fazer um triangulinho. Vou entrar de novo no mesmo lugar. Vou delimitar o espaço e vou preencher esse espaço. Até ficar de um jeito que eu acho que tá bom. É um bordadinho bem simples. Toma cuidado para não embolar todas as linhas lá atrás. Não vou puxar muito, senão fica feio, né? Não aparece a linha. E só vou para trás e para frente, para trás e para frente, ajeitando, para uma linha ficar do ladinho da outra e não ficar uma em cima da outra. Para trás, já ajeito. Quero que fique pontudinho. Novamente. Eu passo quantas vezes for necessário para preencher. Sempre ajeitando. Eu acho que tá bom. Deixa eu ver, vou colocar um dentinho aqui. Vou pular um ponto para dar um pouquinho de espaço, para não ficar um em cima do outro. Entrei na metade do ponto. E vou novamente e vou fazer a mesma coisa. Só fazer, preencher um triangulinho. Deixa eu só delimitar primeiro. Eu acho mais fácil. Primeiro eu faço o triângulo e depois eu preencho. E não tem mistério, né? Não tem segredo aqui. É só ir e voltar arrumando, colocando uma linha ao lado da outra. Até ficar um triangulinho. Fica parecendo o dentinho do boneco. Aqui está bom. Agora eu vou. Deixa eu ver. Vou colocar um dentinho no meio. Eu não queria colocar no meio, mas da forma que eu fiz aqui não vai ter como colocar. Se eu colocar mais 2 dentinhos, se eu colocar aqui do lado, vai ficar muito pertinho. Vou colocar no meio mesmo. Só dar um espaço. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui ou se no meio do ponto. Faz do jeito que você achar que fica bom na sua peça, tá? Às vezes na minha peça fica bom de um jeito, na sua fica bom de outro.
E vou fazer novamente. Faço o triângulo e preencho. Aqui também daria para fazer com feltro, mas eu não tenho o costume de trabalhar com feltro. Então eu preferi fazer bordado mesmo. E acho que vai ficar delicadinho e bonitinho. Bom, eu cortei essa parte dos outros dentinhos porque é exatamente a mesma coisa. E esse vídeo já vai ficar muito longo. Então eu só passo a agulha aqui por trás para um lado encontrar o outro e eu conseguir dar um nozinho. Eu dou os nozinhos aqui atrás. E pronto. Esses fios vão ficar para dentro da peça. Vou mostrar aqui como é que ficou. Agora eu vou fazer a boquinha na mesma linha que eu fiz o dentinho. Um alinhavo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Então, eu vou fazer um alinhavo, uma linha dupla, ela tá dobrada ao meio. Assim, eu tenho essa parte que eu consigo só passar, e assim já fica fechadinho, já fica arrematado. Então, eu vou pra frente e pra trás, pulo, vou pro próximo, um alinhavo simples. Pulo um, no próximo. Faz esse alinhavo depois de fazer os dentinhos, tá? Porque daí assim o alinhavo já arremata a parte dos dentes. Os dentinhos já ficam por cima, pro lado. Volto, fechando o alinhavo. Vou fazendo os pontos que eu pulei. Tomando cuidado para passar o cor-de-rosa por cima do branco. Vou preencher todos os pontos que eu pulei. Pronto. Agora eu vou fazer um ajuste, porque eu não gosto de alinhavo solto assim, só um alinhavo. Então eu vou pegar uma linha, é a mesma linha, só que agora eu não vou trabalhar com ela dupla. Eu vou deixar aqui um fiozinho para eu conseguir arrematar. E vou passar por baixo do alinhavo. Todos os pontinhos eu vou fazer isso. Só passo por baixo e assim vai sumir o alinhavo. Vai ficar só uma boquinha mesmo. Eu vou passar em todos. Eu resolvi passar 2 vezes por cada pontinho. Passo uma vez, volto, já vou ajeitando e passo outra vez. Aqui já deu um nozinho, aqui uma chave. E pronto. Bora lá no último. Agora sim. Eu gosto mais desse efeito. Podia ter feito alinhavo simples também, não com 2 fios. É outra opção. A boca fica até mais delicadinha. Eu só vou dar os nozinhos. Vou aproveitar as outras linhas que eu já tenho lá atrás. Assim eu não preciso voltar com a linha cor-de-rosa para o mesmo lugar. E prontinho. Agora vamos fazer o nariz. O nariz eu vou
trabalhar também com linha dupla. Vou aproveitar essa argolinha que fica no final para fazer o arremate. Então, aqui eu pego uma carreira abaixo do olho, na parte central. Centraliza na tua peça, tá? Veja onde que ele é mais no centro. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar no meio do ponto, porque o meu ponto central, onde está o ponto certinho, não ficou bem no meio. Então, eu vou de trás para frente. É 1 milímetro já dá diferença, já a peça já fica torta. Por isso que a gente tem que prestar atenção. Fazer esses bordados, essa parte com cuidado, sem pressa, olhando para ver se ficou certinho, para que a gente não precise desmanchar. Ou pior, que estrague a peça. Um bordado torto não fica legal. Agora eu volto, vou fazer algumas vezes. Eu fiz um Vzinho. Eu vou voltar algumas vezes nos mesmos lugares para fazer um coraçãozinho. Eu gosto da versão que o narizinho dele é um coraçãozinho. Então eu vou fazer dessa forma. Eu volto no mesmo ponto, arrumo a linha para que uma não fique em cima da outra e nem fique torcida. Ó, já arrumo. Pra ficar bonitinha. Faz com calma, tá? Faz com paciência, não faz correndo, ou num lugar muito escuro. Essas coisas, por exemplo, eu só faço de dia, não faço à noite, e tenho duas luzes auxiliares aqui. Aqui, acho que falta mais um desse lado. Assim, pra não ficar um em cima do outro. Ajeitar. Carinha travessa. Tem que tomar cuidado para não parecer um nariz de porquinho. É para ficar um coraçãozinho. Acho que tá bom. Vou só folgar um pouquinho mais. Eu passei 3 vezes de cada lado, mas um lado eu acho que eu puxei mais. Agora eu vou pegar uma linha aqui e vou aproveitar para dar nó. Não vou puxar, senão vai puxar lá na frente. 3 nozinhos, terceiro da sorte. E pronto. Esse resto de linha fica por dentro da peça. Ninguém vai ver. Está aqui a nossa carinha. Agora eu vou fazer a sobrancelha dele. É uma marcação que ele tem em cima dos olhos. Fica mais ou menos assim. Então eu vou. Aí você vai ter que ver na sua peça onde que vai ficar bom, tá? Eu vou entrar aqui no meio do ponto. No ponto inteiro não deu certo, não ficou bom. Eu tive que desmanchar. E vou puxar assim. Agora eu vou lá no outro lado. Deixa eu colocar aqui, ver se vai ficar bom. Não, vai ficar muito grande. Testa na tua peça onde vai ficar bom. Ou se você quer, talvez você não queira essa marcação. Opa, puxou a linha de trás. Tá com muita linha lá atrás, eu vou começar a enroscar na outra. Vou ajeitar. E vou colocar no meio do ponto.
assim. Agora eu vou voltar, pontinho do ladinho, e vou lá pro outro lado novamente. Vou fazer só 2 passadinhas da linha. Acho que já é o suficiente. Já fica mais travessinho a cara dele. Agora eu vou pro outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou tentar colocar na mesma altura que eu coloquei do outro lado. Deixa eu ver. Será que vai dar num ponto inteiro? Vou ter que passar pela metade. Não. Ficou muito grande. Vou voltar. Vou passar aqui. Você vê que eu testo, né? Dá pra fazer e desmanchar. Agora eu vou colocar no mesmo lugar. Assim. Até que fica engraçadinho. Deixa eu ajeitar desse lado aqui, que aqui a linha torceu quando eu tava passando. Agora sim. Bem travesso. Aí a gente ajeita, arruma. Vê como é que ficou, se tá bom, se precisa desmanchar. Ainda dá tempo de desmanchar e arrumar. Deixa eu ver qual é a linha. Tá, essa é a linha lá da minha carreira, que é a que eu vou usar para dar um nó. Quando eu colocar a linha pelúcia e continuar com a cabeça. Então, eu vou dar um nozinho, tomando cuidado para não puxar. 3 para dar sorte. Eu vou fechar uma linha com a outra. O resto fica dentro da peça. Se você quiser, você pode passar cola, tá? Nessas linhas que ficam soltas. Eu não acho necessário, mas é uma opção também. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, vou fazer a segunda parte da cabeça, para o vídeo não ficar muito longo. Vejo você lá. Tchau, tchau!